Começando mais uma Rádio Gomes para falar hoje da Red Bull e da grande notícia do dia, que foi o anúncio da parceria entre Red Bull e Ford. Algo que já vinha sendo comentado, a boca pequena, depois a boca grande nos últimos meses, eu não diria, mas nas últimas semanas, desde o finalzinho do ano passado, né? E isso ganhou força no começo do ano quando a Andretti anunciou a parceria com a Cadillac, GM, Ford, rival, concorrente da GM, os Estados Unidos bombando com a Fórmula 1, e depois que a Red Bull se separou da Porsche antes mesmo de casar, parecia claro que alguma negociação começaria com alguém, ou alguma coisa já estivesse encaminhada, e estava encaminhada com a Ford. Embora a gente tenha alguns novos players chegando à Fórmula 1, a Audi, a própria Ford agora, a Andretti mais pra frente, a Andretti eu acho que vai mesmo acabar sendo aceita. Acho não, tenho certeza, né? A Fórmula 1 vai parar com essa frescura, uma parceria, uma dupla Andretti-Cadillac, Andretti-General Motors é muito importante, é muito forte, não vai fazer mal nenhum para a Fórmula 1, muito pelo contrário. Então a gente deve ter 11 equipes em breve na categoria. Mas vamos falar da Red Bull de novo, porque o anúncio da Ford com a Red Bull acabou sendo a coisa mais importante do dia. Como eu disse, confirmando uma série de boatos que foram esquentando ao longo das últimas semanas e trazendo de volta uma marca importantíssima para a Fórmula 1, né? A Ford, todo mundo sabe, foi o grande nome em termos de motor da categoria. Nos anos 70, final dos anos 60, começo dos anos 70, durante parte dos anos 80, uma marca que junto com a Cosworth ganhava praticamente tudo na Fórmula 1 e que andava afastada já fazia bastante tempo, né? A última vitória de um motor Ford na Fórmula 1 foi no Grande Prêmio do Brasil de 2003 com o Giancarlo Fisichella, da Jordan. Lembram aquela corrida super atrapalhada aqui no Brasil, que acabou antes do tempo? O pódio teve o Kimi Raikkonen ganhando o troféu como primeiro colocado e depois houve a revisão do resultado, o troféu foi entregue para o Fisichella lá em Imola, na corrida seguinte. Foi essa a última vitória da Ford na Fórmula 1. Ford e Red Bull não são desconhecidos entre si, né? A Red Bull estreou na Fórmula 1 em 2005 comprando uma equipe que pertencia à Ford, a Jaguar, que por sua vez era sucessora da Stewart. A Stewart existiu em 1997, 98 e 99. Rubens Barrichello era um dos seus pilotos, vocês se lembram. Houve grande investimento da Ford, né, nessa equipe. Quando a montadora americana percebeu que as coisas estavam indo bem, estavam crescendo e tudo mais, chegada de montadoras, a Fórmula 1, Toyota, a Ford estava lá com a Stewart, né? A Toyota principalmente, e Renault e todo mundo. A Ford resolveu comprar a Stewart do Jack Stewart e do seu filho Paul Stewart e saiu a Jaguar, né? A Jaguar, que tinha patrocínio da Red Bull, né, como outras equipes também tiveram, a Sauber, a Arrows e tudo mais. A Red Bull, àquela altura, começo do século, era uma patrocinadora da Fórmula 1, de pilotos e de equipes, e resolveu fazer o seu próprio time. A Ford, já lá no final de 2004, andava em crise financeira, problemas financeiros, resolveu se desfazer de alguns dos seus ativos, e um deles era a Jaguar. Aliás, tem uma história engraçada que um dos CEOs lá da Ford, não sei se o dono, sei lá, Henry Ford, quinto, sexto, sei lá, num determinado momento falou assim: precisamos ver quem é que está ganhando muito nesta empresa, os executivos, os salários altíssimos. Pediu para o RH uma lista dos maiores salários da Ford, e o maior salário da empresa, do grupo inteiro, anual, era de um certo Ed Irvine. E o cara da Ford falou assim: mas quem é esse Ed Irvine? Quem é esse cara? Que operação que ele está comandando na Ásia, na Europa, na África? Que diabo é isso? Não, disse o auxiliar, é um piloto de Fórmula 1. O que é Fórmula 1? É corrida de carro, manda embora e tudo mais. Enfim, aí a Ford se desfez da Jaguar, que era sua equipe. A Jaguar era uma marca que pertencia à Ford, não pertence mais, e aí nasceu a equipe Red Bull, que no primeiro ano, em 2005, correu com o motor Ford, né?
Era Red Bull, Ford. Depois, a Red Bull foi atrás de outros fornecedores, correu de Ferrari, correu de Renault e correu de Honda. A situação agora é a seguinte, essa parceria vale a partir de 2026 e a Ford vai participar do desenvolvimento do novo motor para a Fórmula 1, que vai valer, pelo regulamento novo, de 2026 a 2030. São 5 anos. É um motor que vai entregar metade da sua potência via V6 turbo, motor a combustão, a outra metade via motores híbridos elétricos, e essa é a configuração de motores que inclusive terá 6 fornecedores a partir de 2026, a FIA confirmou hoje. Alpine, que é o motor Renault, Audi, que vai estar no que é hoje a Alfa Romeo, na Sauber, Mercedes, Ferrari, Honda e Red Bull Ford. O nome do motor é Red Bull Ford. A Honda saiu sem ter saído e resolveu ficar, só que nesse momento ela fica como uma opção de fornecedora de motores. Equipes que podem comprar motores da Honda e correr no campeonato mundial com esses motores japoneses. Aparecem de cara aí como possibilidades, sei lá, a McLaren, que hoje é cliente da Mercedes, a Williams, que também é cliente da Mercedes, a Aston Martin, igualmente cliente da Mercedes, enfim, a Honda, que havia anunciado no final de 2020 que ao final de 2021 deixaria a Fórmula 1, resolveu voltar, foi campeã em 2021, foi campeã em 2022 com o Verstappen, Mundial de Construtores só no ano passado, em 21 não, e a marca voltou a aparecer nos carros da Red Bull. Mas a Red Bull, diante dessa decisão da Honda de deixar a Fórmula 1, comprou tudo que era equipamento, desenvolvimento, material, blá 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 blá, blá da Honda, para fazer os seus próprios motores. Tanto que no ano passado a Red Bull correu como Red Bull Powertrain, né? Esse foi o motor oficial da Red Bull no ano passado. Agora a Red Bull tem capacidade física e intelectual, né, para fazer motores e pode vender o seu naming rights, digamos, para quem bem entender. No caso agora vai ser com a Ford, mas não vai ser apenas naming rights. A Ford efetivamente vai participar de desenvolvimento, porque tem todo aquele lance de baterias mais eficientes, biocombustível, etc. São aspectos da nova indústria automobilística que passam pela Fórmula 1 como laboratório, como pista de testes, né? Daí que essa parceria é uma parceria que vai além apenas de colocar, estampar o nome no cabeçote dos motores. Não é só isso que vai acontecer. É muito bem-vinda a Ford de volta. A Ford, como eu disse, ganhou a última corrida dela em 2003 com a Jordan. A última vitória do Ayrton Senna na Fórmula 1 com a McLaren em 1993 na Austrália foi empurrada, né, a McLaren pelo motor Ford. Há uma certa memória afetiva também dos torcedores brasileiros com relação a isso. E é uma marca importante, gente. É muito, muito legal ver a Ford de volta e por isso mesmo que eu resolvi colocar este videozinho que vocês vão ver agora, vão assistir agora, da Ford Europa. Foi divulgado pelo Twitter, né, pela conta da Ford Europeia no Twitter, e depois do videozinho, que é curtinho, quase 3 minutos, eu volto para a gente concluir. For as long as I can remember, it's been about the racetrack. The power and the passion run thick through my veins. It's who I am, who we are. The gifts passed down to me inspired me to think differently. To do things my own way. Energized by what's possible. Knowing that as the world changes, we must too. Knowing that where one road ends, another journey begins.
I was born on a racetrack. The guts and the glory. Raised by pioneers and innovators. Knowing that the legacy I carry is not mine, but ours. I'll never forget where I came from. But now it's time to go back to where we belong. Into the arms of champions. To charge forward together. With new power at our fingertips. Compelling us to be better. On the grid and beyond. The time has come to finish what we started. And so, it's lights out and away we go. Tá aí, muito legal, né? Muito legal, muito bonito, imagens históricas, é realmente uma presença na Fórmula 1 de enorme história, de capítulos belíssimos escritos ao longo dos anos, e a Ford então está de volta. A Red Bull fez esse evento de lançamento, não por acaso nos Estados Unidos, justamente para conciliar com esse anúncio importantíssimo da volta da Ford. O seu Christian Horner não dá ponto sem nó, né? Perdeu a Honda quando a Honda estava no seu melhor momento dessa sua terceira passagem pela Fórmula 1, terceira, quarta, já nem lembro bem, acabou conseguindo reverter uma situação desfavorável, comprando tudo que a Honda tinha de motores, e agora a Honda vai ter que fazer as suas coisas por conta, né? Porque a Red Bull adquiriu toda essa tecnologia para tocar a sua fábrica de motores, que a partir de 2026, portanto, será chamada, né, ou essas unidades de potência serão chamadas de Ford, Red Bull Ford. Bem-vinda de volta a Ford. Próximo lançamento de carro, segunda-feira teremos o carro da Williams e na terça-feira teremos o lançamento do carro da Alfa Romeo. Muito provavelmente também apenas o livery, né, a pintura, como já fez a Haas, como fez nessa sexta-feira a Red Bull, e assim a temporada vai começando aos poucos. No final do mês teremos os primeiros treinos, né, as duas sessões lá no Bahrein de pré-temporada, e no comecinho de março o Grande Prêmio do Bahrein, abrindo o Campeonato Mundial de 2023. Gostaram do vídeo? Like. Não gostaram? Dislike. Mas vocês devem ter gostado, né? E aproveitem agora, antes de a gente fechar, para correr lá no gomesgarage.com.br e comprar uma rifa do Corcel 2, que agora está valorizado. Afinal de contas, é um Fórmula 1 pré-Red Bull, tá bom? Tá lá no site tudo o que você precisa fazer para concorrer a este Corcel 2, 1979, LDO, uma beleza, 54 mil quilômetros, e ele será entregue ao seu novo proprietário depois do Carnaval. O sorteio vai acontecer no final de semana do Carnaval, tá bom? Abraço, bom fim de semana.